felicitações para esse ano que se inicia e desejar a vocês tudo que há de melhor, que, como eu falei nos stories no Instagram, que tudo que vem ao nosso coração seja realizado, tudo que vem ao nosso coração e seja o melhor para nós, não é? Que possamos, eu sempre digo assim, que os desejos do seu coração sejam realizados de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nós, seres humanos, não sabemos nada da vida, né? E muitas vezes a gente quer porque quer algo e Deus diz assim, eu tenho algo melhor para você. Tenha calma, eu tenho algo melhor para você e a gente não entende. A gente só quer a resposta sim ou não, né? Ou melhor, nem a resposta não a gente não quer, a gente só quer que Deus nos conceda aquilo. E é tão mágico e tão leve quando a gente entende que para tudo na vida tem um momento. Por isso também eu quero deixar aqui nesse vídeo registrado que muitas vezes, vocês já estão percebendo, né, dos vídeos anteriores, que eu não estou focando em gravidez, em bebê e tal. Por quê? Porque eu quero que seja uma coisa leve, tanto para mim quanto para vocês. Porque não adianta apenas eu querer as coisas para mim e esquecer que tem vários casais, várias futuras mães, futuros pais que ficam aí do outro lado. Ah, porque filho, eu sei, não, como eu sempre deixo claro, não estou desistindo de ser mãe, jamais. Mas nós temos que entender. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma colega, não vou citar o nome dela, porque eu não sei se ela vai querer... na verdade, ela não vai querer ser exposta, né? Mas assim, para muitos pode ser besteira. Mas vamos entender que cada pessoa tem sua história e suas preferências. E essa amiga, colega não, essa amiga, ela já teve 5 abortos, certo? Mas, Gleice, 5 abortos. E dessa última vez, desse último aborto, chocou muito ela, porque ela viu o saco gestacional, ela viu o bebezinho, e ela viu, né, não tinha nem formado, era só um grãozinho e 2 pontinhos. Aí muita gente fala, não, mas não tinha vida, estava se formando. A partir do momento que entra um espermatozoide e aquele espermatozoide entrou ali, já começou a vida. A partir do momento que o espermatozoide fecundou, já começou as transformações no corpo da mulher. O feto está se formando. Como é que pode alguém chegar e dizer que ali não tem vida? Mas esse é um assunto para outro vídeo. O que eu quero deixar claro é que ela agora está se cuidando, está fazendo os exames. E uma coisa que ela disse para mim, que eu fiquei... Eu parei e disse, meu Deus, como Deus usa as pessoas. Em condições, eu me emociono, porque, de fato, Deus usa pessoas, sabe? E em condições diferentes da sua, e que dá choque em você. Você diz assim, meu Deus, aquela pessoa viveu coisas piores do que eu, e tem força de abrir a boca e falar isso pra mim. E ela olhou pra mim, que ela me chama de Anne. Ela vai saber que é com ela. Ela disse, Anne, é melhor você esperar. É melhor você esperar e os seus filhos vir saudáveis do que você passar o que eu passo, vendo, engravidando. Porque eu disse assim a ela, falei o nome dela e disse assim, mas pelo menos você sabe que você é engravida. E daí foi quando ela disse pra mim, Anne, é melhor você esperar o tempo de Deus e seus filhos vir saudáveis do que você perder. Já pensou você descobrir que pode engravidar? E tipo, eita, engravidei. E de repente você perder, é uma dor que ninguém explica. E a partir do momento que ela me disse isso, eu pedi perdão a Deus. Perdão pelas vezes desesperadas que eu me ajoelhava e chorava. Meu Deus, me dá um filho, me dá um filho. E não é pecado a gente pedir um filho a Deus. Mas nem filho, nem carro, nada. Mas é errado, é pecado a maneira que a gente pede. Não sei se chega a ser um pecado, porque a gente tá
com a mente dormindo, tá, digamos, ignorante daquela forma. Mas chega a ser errado a gente clamar a Deus. Meu Deus, me dá um filho, como se fosse o último. Não, gente, a gente tem coisas maiores. Mas, Gleice, tá, tem coisas maiores do que ser mãe? Sim, tem coisas maiores. Nós devemos, do que adianta Deus nos dar um filho e de repente a gente não se amar, né? Viver só em função do filho, que é inevitável a gente querer o melhor, né? Eu não tenho filhos ainda, mas tenho irmãos e tenho contato com muitas crianças, então eu vejo as mães. É inevitável as mães não se transformarem e não querer dar o melhor para o seu filho. Mas o que eu digo, o errado é a gente se anular para viver em função de outra pessoa, seja filho, marido, profissão. Não, primeiro você. Primeiro você. Primeiramente, né? É lógico que primeiramente nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Abaixo de Deus nós temos que nos amar. Amar o nosso corpo, amar a nossa personalidade, e buscar ser melhor. É fácil amar a vida quando se tem dinheiro, quando se tem problema de saúde? De fato, é muito fácil. Mas cabe a nós se nós vamos querer viver com esses pensamentos ou se nós vamos querer viver melhores. Porque eu falei dessa minha amiga? Porque ela me mostrou, ela abriu meus olhos, e contribuiu bastante para essa fase que eu falei, que eu chorava e pedia desesperada, e ela contribuiu para que eu pudesse entender que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, certo? Eu não gosto de começar uma história e não terminar. Ela, como eu falei, ela está fazendo os exames, vai começar os tratamentos, certo? Depois, quem sabe, eu falo o testemunho dela aqui. Quem sabe não, eu vou falar o testemunho dela aqui. Eu digo quem sabe, não duvidando do milagre, mas quem sabe se ela me permitir, né? Porque eu não vou falar testemunhos nem publicar nada que ninguém me permita. E o que eu quero dizer para vocês, para iniciar esse 2021, eu já falei em alguns vídeos, já falei em alguns stories, e eu quero deixar para vocês a palavra de um dos meus versículos favoritos da Bíblia. De um não, né? De dois, que eu vou falar dois. Josué, certo? Capítulo 1, versículo 9. Ou melhor, vamos por ordem. Josué, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Que nós possamos ter essa certeza que em nenhum dia Deus vai nos deixar, que Deus nos deixou, ou que está nos deixando de lado, ou que vai nos deixar. Jamais. Ele nunca deixou, não deixa e nunca deixará. Que nós tenhamos isso, porque pode pai, mãe, irmão, marido, filho nos abandonar, mas nós temos a certeza que Deus jamais vai nos abandonar. Nós que nos afastamos de Deus. Deus, fica aí que eu quero curtir minhas músicas, fica aí que eu quero minhas bebidas, fica aí que eu quero meus costumes. Mas Deus está lá no canto dele. Ele sempre permanece no canto dele. Nós que nos afastamos de Deus, mas ele sempre está de braços abertos para quando a gente quiser voltar, ele nos dá colo, nos dá abraço. Deus não é humano, certo? Eu quero dizer para você, se você estiver pensando, Deus me abandonou, eu fui longe demais. Ninguém nunca foi longe demais que não possa voltar, porque é exatamente isso que Jesus fez na cruz, nos resgatou. Nós estávamos perdidos e Jesus deu a vida dele por nós na cruz, para que a gente fosse resgatado. E a gente vai errar porque somos humanos, certo? Nós somos humanos. Ninguém pensa, eu me converti a Cristo. Não estou falando de igreja, de religião, estou falando de Cristo. Me converti a Cristo. O que é converter? Transformar. Me transformei, quero ser uma nova criatura diante de Deus. Mas eu errei tanto que agora eu não posso voltar. Você pode e deve voltar para os braços de Cristo, certo? Mais uma vez estou falando, não estou falando de igreja nem de religiosidade. Estou falando da crença em Deus, de crer em Deus, certo? O que é esse voltar para Deus? Eu gosto de deixar as coisas bem claras, porque tem gente que fantasia demais e a gente acaba não entendendo nada.
Esse voltar para Deus é termos costumes, abandonar os costumes que não fazem parte com o que Deus nos fala, certo? Palavrões, né? O que mais? Andar indecente, enfim, vocês sabem, né? O que não agrada a Deus. Então, quando a gente quer voltar para Deus, a gente vai fazer o máximo para não repetir os mesmos erros, certo? E nós temos que entender que somos seres humanos e que vamos errar, mas que Deus sempre está disposto a nos perdoar. O outro verso que eu quero deixar para vocês fica também no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, e diz: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, esses versículos tocam em mim, que eu não sei se vocês estão percebendo, mas chega a minha garganta trava. Porque o primeiro, Deus não me abandona. E no segundo, Ele manda eu ser forte e corajoso e corajosa. Ele disse: ser forte e corajoso, não te mandei eu. Ah, Gleice, mas isso aqui Ele está falando para o povo. Ele está falando para nós, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Se você ler esse versículo hoje, tem um significado. Amanhã, se você abrir e ler, vai ter outro significado. Então, Ele está dizendo aqui: ser forte e corajoso. Gleice, ser forte e corajoso para enfrentar esse desafio que está sendo a busca do milagre. Rayane, seja forte e corajosa. Andréia, seja forte e corajosa. Simone, forte e corajosa. Janara, forte e corajosa. Fernanda, forte e corajosa. Elis, forte e corajosa. Joelma, forte e corajosa. Francisca, forte e corajosa. Por que eu estou falando esses nomes, Gleice? Por que você falou esses nomes? Cada pessoa que eu falei esse nome sabe por que eu estou falando esse nome. E quem eu não falei não quer dizer que eu não queira que seja forte e corajosa. Jamais. Drica, forte e corajosa. Cris, forte e corajosa. Cada pessoa sabe, certo? E não quer dizer porque eu não falei o seu nome, eu não estou querendo que você não seja forte e corajosa. Pelo contrário. Eu apenas não consigo falar o nome de todo mundo que eu queria. Mas o que eu quero dizer para você é que você seja forte e corajoso. Forte e corajosa. O nosso milagre vai chegar. Seja aqui o foco principal que a gente sempre fala são filhos, porque a gente se uniu, nos unimos pelo amor que temos aos nossos filhos, porque já somos sim pais, mesmo antes dos nossos filhos nascerem. Algumas que eu falei que já têm filhos, têm outros sonhos, por isso que eu dei esse misto de nomes, e por isso que eu não falei o nome de todas que eu gostaria, porque não é como eu sempre digo, enquanto meu bebê não vem, eu sou mulher, eu sou mãe, já sou mãe de coração, né? Mas eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou uma profissional, eu sou amiga, eu sou filha. Então, nessas outras áreas, eu preciso melhorar. Quem sabe, eu acredito nisso, que Deus está me moldando nessas outras áreas, para que quando meu filho venha, eu possa ser um exemplo de Cristo para ele. Possa ser um exemplo de amiga, né? Quando ele procurar um amigo, ele diz: eu tenho que ter um amigo, uma amiga igual a minha mãe, com as amigas dela. Eu tenho que ser uma filha, um filho igual a minha mãe, com os pais dela. Não que o filho vai ter que ser o meu espelho, mas é o meu dever como mãe mostrar o melhor para o meu filho. E eu não vou querer ser um exemplo de maldição, ser um exemplo errado na vida do meu filho. Eu vou querer ser um exemplo de bênção, de prosperidade, um exemplo de bondade, de honestidade, um exemplo de que eu tenha a devoção a Cristo, certo? Então,
vamos colocar isso nas nossas mentes. E apesar, oxe, Gleice falou meu nome, ou estou aqui de paraquedas nesse vídeo e já tenho filho, mas você tem outros sonhos, né? Você tem sonhos que foram interrompidos, você tem sonhos profissionais que ainda pode parecer distante. Eu não tenho apenas o sonho de ser mãe, eu tenho outros sonhos. Sonhos esses que eu estou louca para contar para vocês, mas que eu aprendi a fazer o que Mateus 6:36 diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que te vê em secreto. E em secreto Ele te recompensará. Não quer dizer que Ele vai dar as coisas escondido, mas quando Deus te honrar, todo mundo vai ver. Então, por isso que eu ainda não compartilhei outros sonhos, outros processos que estão em andamento, porque eu quero compartilhar a bênção por completo, certo? Então, eu quero dizer a todos vocês, não se esqueçam que Deus nunca nos abandona, que Deus nos mandou ser fortes e corajosos, que 2021 seja de bênção, de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, é em todas as áreas de nossas vidas, na sentimental, na espiritual, na financeira, certo? Que nós possamos ser prósperos, ser bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas. E não esqueça, 2021 não vai ser diferente se você também não se permitir a ser diferente. Então, feliz ano novo, meus amores, para vocês. É um prazer estar com vocês e é um prazer imenso estar aqui com vocês. E por menos visualização que esteja aqui no YouTube, ou por mais comentários e conversas no direct, eu me sinto realizada em falar com vocês, porque eu sei que eu estou ali conversando com pessoas que querem estar ali. Gleice, mas você só tem 5 visualizações, 12. Está aqui quem é para estar, quem quer estar. Aqui no YouTube e também lá no Instagram está quem quer estar, certo? Se não chegou mais pessoas, é porque ainda não é permissão de Deus. Mas o meu desejo é que as pessoas tenham uma vida de leveza, que as pessoas não olhem para a vida com pesar. Eita, um ano de luta. Ai, meu Deus, que semana de batalha. Segunda-feira eu já trabalho. Meu Deus, que... Não. Vamos levar a vida com leveza, certo, meus amores? Um cheiro e até o próximo vídeo. Feliz ano novo. Tchau!